Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário, quero falar sobre Byung-Chul Han, quero falar do seu livro Hiperculturalidade, o 19º capítulo, ou seja, é o penúltimo capítulo desse livro, cujo título é Andarilho. A gente sabe que um andarilho, né, é a figura de uma pessoa que sai por aí andando sem destino, vamos dizer assim, e ele começa então falando dessa metáfora do andarilho e trabalhando com a filosofia de Friedrich Nietzsche, né, o filósofo alemão do final do século XIX. Ele diz assim: o andarilho de Nietzsche andarilha em um mundo desteleologizado, vírgula, teologizado, ou seja, deslocalizado. Bom, então ele está dizendo o seguinte: existe a figura de um andarilho no pensamento de Nietzsche. Esse andarilho vaga, só que ele vaga sem telos, sem direção, sem sentido, né? Quer dizer, a filosofia de Nietzsche é uma filosofia que não tem fundamento em uma direção, em um objetivo. Também não se fundamenta do ponto de vista metafísico, né? Do ponto de vista teológico, né? É aí que ele usa a palavra desteologizado. Quer dizer, Nietzsche faz uma filosofia laica, uma filosofia que independe da existência de Deus. Então, imagine um ser humano andando pelo mundo sem direção e sem se apegar a qualquer princípio religioso ou metafísico, né? E aí, continuando a citação, porque ele não está a caminho de uma meta final. Se ele estivesse a caminho de uma meta final, ele teria um telos, um sentido, um objetivo, uma finalidade. Porque ele não está a caminho de uma meta, né, ele não tem um objetivo, não tem um lugar onde ele queira chegar, ele pode pela primeira vez olhar ao redor. É bonita essa imagem, né? Quer dizer, se você tem uma meta, se você quer chegar a algum lugar, você abaixa a cabeça e vai na direção para atingir esse caminho. Mas se você não tem meta, se você é alguém que anda vagando, você pode então olhar para os lados, você pode observar a paisagem, né? Essa é uma metáfora que eu gosto bastante, porque eu gosto muito de fazer caminhadas, né? E às vezes eu ando por horas, literalmente, né? Na maioria das vezes eu estou junto com algum amigo, mas também faço isso sozinho. E o maravilhoso de poder caminhar dessa forma, né, é você de fato andar sem pressa e andar sem ter um lugar onde você queira chegar. Então você vai olhando para os lados, né? Eu especialmente gosto de caminhar em meio à natureza, então eu posso ir observando as árvores, posso ir observando, posso ir sentindo os cheiros das árvores, da terra, das águas, né? Normalmente eu caminho no meio da natureza e por isso eu gosto bastante dessa metáfora que ele está utilizando, né? E ele termina a citação dizendo: nessa medida, um homo liber, expressão latim que significa um ser humano livre, ao não ser refém do último sentido. É interessante isso, quando você se desconecta da finalidade, né, ou se desconecta da metafísica, você está ou estaria livre, né? É bem interessante isso, porque o mundo digital, ou o mundo de uma cultura digitalizada, de uma hipercultura, é um mundo com excesso de finalidade. E me parece que aqui o que Byung está fazendo é propor um antídoto para esse excesso de finalidade, né? Porque em outros livros dele ele vai falar, por exemplo, no uso lúdico da linguagem, né? Quer dizer, ao invés da gente usar a linguagem para fazer algo, a gente pode usar a linguagem simplesmente para a gente se divertir, sem finalidade, né?
E uma das formas de resistir ao excesso de finalidade, de objetivo, de foco que está sendo, que está cooptando a vida das pessoas na atualidade é exatamente não ter finalidade, né? É resistir a isso tudo. Outro trecho ele diz assim, ó, a forma de existência do andarilho nietzschiano não se parece, contudo, com a do turista hipercultural. Então aqui ele mostra que ele usou essa figura do andarilho, do Nietzsche, para fazer um contraponto ao turista hipercultural, que é a figura que ele utiliza lá no primeiro capítulo desse livro e que foi alvo já de publicação aqui no meu canal. Se você acompanhar aqui a playlist, você vai então poder observar o que ele disse lá no primeiro capítulo. Então a forma de existência do andarilho nietzschiano não se parece, contudo, com a do turista hipercultural. Isso porque falta a este, ao turista hipercultural, o modo de andar vagaroso do andarilho, né? O andarilho olha para os lados porque ele não tem objetivo. E o mundo do andarilho ainda está permeado de desertos e abismos. Interessante, né? Ele saiu da linguagem racional, da linguagem linear, e agora está usando metáforas, né? É bastante oportuno porque o Nietzsche, né, que também começou com uma filosofia um pouco mais linear, um pouco mais argumentativa, foi ao longo da vida se deslocando para uma forma de argumentação totalmente metafórica no final da vida, né, com o seu Zaratustra. E me parece que o que está fazendo o Byung-Chul Han aqui é também esse movimento de contrapor, não só contrapor a racionalidade do mundo digital, da cultura digital ou hipercultura, ele está contrapondo a tudo isso uma linguagem metafórica, uma linguagem não linear, uma linguagem que permite a gente divagar, ou a gente imaginar, ou a gente trabalhar mais com diversos sentidos, e eu gosto bastante disso. E claro que o que ele está fazendo aqui é dizer que esse turista hipercultural, ele tem muito objetivo, tem muita finalidade, ele tem muito foco, e é por isso que ele está esgarçando, ele está queimando, ele está adoecendo, porque está exigindo demais de si, está sendo exigido demais. E a alternativa a isso é nos transformarmos em andarilhos, em pessoas que caminham descomprometidas, pessoas que vagueiam, pessoas que olham para a paisagem. E por fim, apesar de sua fidelidade à terra, Nietzsche não deixou de ser ainda um peregrino. Acabou não conhecendo ainda o ser aqui hipercultural. Seu caminho é uma via doloris, um caminho de dor, porque teve que enfrentar Deus, apenas se tornou cansativo, dolorido, né? Quer dizer, se aparece no pensamento de Nietzsche uma crítica à teologia, uma crítica ao pensamento metafísico, ou seja, ele está criticando tanto pessoas que são assumidamente religiosas, como pessoas que não parecem religiosas, mas de certo modo estão filosofando a partir de uma metafísica que às vezes é uma metafísica que apela para a existência de Deus, às vezes apela para algum outro fundamento que não o divino. De qualquer forma, quando ele rompe com a ideia de que existe algum fundamento ou religioso, metafísico ou não religioso, de qualquer forma, romper com tudo isso coloca a pessoa numa via dolorosa, coloca a pessoa numa situação de dificuldade, né? E ele não se torna ainda como um turista hipercultural, ele ainda é um andarilho ou um peregrino. Bom, é isso, espero ter ajudado, a gente vai continuar aí, falta apenas um capítulo para a gente encerrar esse livro fantástico chamado Hiperculturalidade, e a gente volta para mais um vídeo fazer o arremate desse livro. Um abraço e até lá!